Os campos de tulipas lindos e maravilhosos, perto dos moinhos. Que país te remete a essa imagem? Você já ouviu falar da mania das tulipas? Essa foi uma das maiores febres econômicas da Idade do Ouro dos Países Baixos. Imagine um mundo em que bulbos de flores eram mais valiosos que ouro. É isso que aconteceu no final do século XVI, quando as tulipas se tornaram o item de colecionador da elite neerlandesa. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere também entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo, a galera que ajuda o canal a crescer. E se não puder, sem problema, assistir, curtir, comentar, compartilhar, já ajuda demais para o crescimento do canal. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar essa é a história que eu vou contar hoje, a tulipomania. Será que vale a pena correr atrás de um sonho florido ou é melhor manter os pés no chão? De início, já quero agradecer a nossa inscrita, a viajante Thaís Klug, que sugeriu o tema da história de hoje. É uma história muito doida sobre economia, mas é bem interessante, eu prometo que vocês vão gostar. Primeiro, vou esclarecer uma coisa que acho importante. Vamos falar hoje, nesse vídeo, de uma coisa ocorrida no país que popularmente conhecemos como Holanda. Porém, o termo Holanda é frequentemente usado de forma incorreta para se referir a todo o país que tem o seu nome oficial sendo Nederland ou Países Baixos. Na verdade, a Holanda é uma região específica que compreende duas províncias, Holanda do Norte e Holanda do Sul. O nome Países Baixos, em neerlandês Nederland, refere-se ao país inteiro, a toda a nação, que é conhecida por sua topografia baixa, com muitas áreas abaixo do nível do mar. Afinal, o nome do país é Países Baixos, então a gente tem que usar o nome do país, que está ligado à identidade cultural e à história nacional. O governo e os cidadãos enfatizam a importância de usar o nome oficial como uma forma de reconhecer a diversidade cultural e geográfica das várias províncias que compõem a nação. Chamar o país por seu nome, Países Baixos, também ajuda a promover um entendimento mais preciso sobre a sua cultura, história e estrutura política, além de valorizar as identidades regionais que, embora compartilhem um governo comum, têm características únicas. Imagina só se todo mundo chamasse o Brasil de Rio de Janeiro ou de São Paulo. Não ia ser legal para a identidade do resto do país, não é, minha gente? Essa conscientização é fundamental para a autoimagem do país e para a promoção de um sentimento de unidade entre os seus cidadãos. Portanto, toda vez que eu me referir nesse vídeo e em outros vídeos, eu vou falar o nome do país como Países Baixos e não Holanda, ok? Mas vamos então para a história. A partir da segunda metade do século XVI, esses bulbos de tulipas que são parecidos com cebolas começaram a florir. Não só nos jardins da aristocracia, mas também no comércio. O que antes era uma simples paixão se transformou em um verdadeiro mercado de especulação. Especulação refere-se à compra e venda a preços que podem variar, mais baixos, mais altos. E assim, na década de 1630, os preços dos bulbos dispararam como nunca se viu antes. Mas tudo teve um fim abrupto. Em fevereiro de 1637, o mercado entrou em colapso, levando à ruína de muitos que haviam investido suas economias nas tulipas. Essa tulipomania é considerada a primeira bolha especulativa bem documentada da história econômica, uma grande reflexão sobre os riscos financeiros e as decisões impulsivas. O interessante é que essa história não é apenas sobre flores. Ela serve como uma metáfora poderosa para descrever outras crises financeiras que, assim como a mania das tulipas, desafiam a lógica. A questão é: até que ponto a emoção pode dominar a razão no mundo dos investimentos? E o legado dessa loucura? A mania das tulipas nos ensina que o mercado pode ser tanto um jardim exuberante quanto um terreno árido, dependendo de como lidamos com a especulação. O coração da biodiversidade dessas flores está na região sudeste do Mediterrâneo,
No século XV, os turcos, inspirados pelos persas, adotaram o cultivo das tulipas e as elevaram a uma das flores mais nobres do Império Otomano. Nos jardins do sultão, essas flores eram cultivadas em grande quantidade, tornando-se símbolos de status e beleza. Mas como foi que as tulipas chegaram à Europa? A resposta é intrigante. Por volta de 1555 a 1560, elas fizeram sua entrada triunfal em Viena, passando por Constantinopla, que hoje é Istambul, na Turquia. Um dos primeiros a trazer essas belezuras para o continente foi Ugiar Gislan de Bursbeck, um nobre flamengo e embaixador do imperador Fernando I. Ele trouxe sementes e bulbos e em uma carta de setembro de 1555 se referiu a elas como tulipan. Assim, o nome foi oficializado. E a viagem das tulipas não parou por aí. Elas também chegaram à Europa Central por outras rotas. Em 1559, o estudioso suíço Konrad Gessner encontrou uma tulipa vermelha no jardim de um banqueiro em Augsburg e a nomeou de Tulipa turcarum. Essa introdução deu início a um novo período na cultura dos jardins europeus, conhecido como o período oriental, onde não só as tulipas, mas também jacintos e narcisos se tornaram as estrelas do jardim. Assim, a tulipa não é apenas uma flor, mas é um símbolo de intercâmbio cultural, testemunhando a rica história das plantas do nosso mundo. O botânico flamengo Carolus Clusius foi uma figura crucial nessa história. Desde 1573, ele foi o prefeito do Jardim Imperial de Ervas Medicinais em Viena, onde começou a cultivar tulipas em grande escala. Clusius enviou bulbos e sementes para os jardins do imperador Maximiliano II, e a partir daí, as tulipas começaram a florescer em várias cidades, como Bruxelas, Leiden e Montpellier. Em 1593, Clusius se tornou professor de botânica em Leiden, onde chefiou o famoso Hortus Botanicus. Esse lugar se tornou um ponto de encontro para os amantes dessas flores, chamados de Liebhabers, que significa algo como amantes ou entusiastas. Esses entusiastas da botânica não eram apenas nobres, mas incluíam também cidadãos educados, farmacêuticos, médicos e comerciantes, todos unidos por sua paixão pelas plantas. Para eles, cultivar flores era mais do que uma tarefa agrícola, era um hobby sofisticado. As tulipas eram altamente valorizadas por serem exóticas, decorativas e delicadas. Para cultivar essa paixão, muitos criaram jardins privados onde podiam trocar ideias sobre o cultivo das novas variedades. O crescimento das cidades neerlandesas fora dos muros antigos estimulou essa prática, levando ao surgimento de belos jardins em locais como os canais de Amsterdã. Enquanto isso, o Hortus Botanicus em Leiden, que originalmente se dedicava a plantas medicinais, abrigava mais de 600 bulbos de tulipas que eram apenas apreciadas por sua beleza. Alguns colecionadores se especializaram em cultivar tulipas em canteiros amplos, valorizando cada flor como uma verdadeira obra de arte. Essa crescente apreciação pelas flores também se refletiu nas artes, especialmente nas naturezas mortas de artistas como Ambrosius Busshardt. Seu curto período de floração e a morte precoce das plantas após a floração evocavam uma reflexão sobre a mortalidade. E não parou por aí. As tulipas eram tão valiosas que até mesmo eram exibidas em armários de curiosidades que reuniam itens naturais e artificiais. O Hortus Botanicus, por exemplo, tinha uma galeria cheia de raridades, incluindo bulbos de tulipas, ao lado de objetos preciosos como ovos de avestruz e minerais raros. No entanto, nem tudo eram flores. No início do século XVII, a coleta de tulipas já era alvo de críticas. Hummer Visser, em uma obra sua, comparou a obsessão pelos colecionadores de conchas à dos amantes de tulipas, ressaltando que o zelo excessivo por esses itens poderia ser um sinal de maluquice. Apesar disso, os amantes das tulipas mantinham suas relações por meio da troca, não da venda. A reputação deles era construída com base no conhecimento e na honestidade, mas a raridade das tulipas as transformou em uma mercadoria valiosa, levando a roubos notórios. Clusius foi roubado 2 vezes em 1569, perdendo mais de 100 bulbos. O comércio de flores começou a se entrelaçar com a cultura dos Liebhabers,
que, além de colecionadores, começaram a se envolver na compra e venda de tulipas. Assim, a flor, que começou como um símbolo de status, se transformou em um dos principais motores de uma verdadeira febre econômica. E por que as tulipas são tão raras? A raridade das tulipas vai além da sua beleza encantadora, ela está profundamente ligada à sua biologia e ao clima. Esses bulbos são vulneráveis a doenças e ao apodrecimento, o que limita a sua distribuição. Embora as tulipas possam ser cultivadas a partir de sementes, esse processo é muito lento. Leva de 7 a 10 anos até que uma planta floresça dessa forma. Por isso, a forma mais comum de propagação é vegetativa, através dos bulbos filhos. As tulipas desenvolvem bulbos no solo que as ajudam a sobreviver ao inverno e a brotar novamente na primavera. Depois que florescem, os bulbos filhos se desenvolvem nos bulbos mãe durante a primavera e o verão. Uma vez que a floração termina, esses bulbos filhos podem ser arrancados e se tornam flores independentes. Os bulbos mãe também são retirados do solo junto com seus filhotes e não são replantados até setembro ou outubro, quando entram em hibernação até a próxima floração. Esse ciclo de vida peculiar e a necessidade de cuidados específicos fazem das tulipas uma flor tão rara e valiosa. Nos Países Baixos, criadores e colecionadores não apenas aumentaram a quantidade de tulipas, mas também impulsionaram o cultivo de novas variedades. O conhecimento sobre como cuidar e classificar essas flores era disseminado em tratados de botânicos. Mas o que fazia essas flores ser tão especiais para eles? As suas mudanças espontâneas de cor e de forma, resultando em inúmeras variações. Entre 1630 e 1650, cerca de 800 tipos diferentes de tulipas eram conhecidos. Haviam vermelhas, amarelas e brancas, violetas ou roxas, marrom, enfim, uma infinidade. Um dos segredos por trás das impressionantes pétalas coloridas das tulipas durante a mania das tulipas foi o vírus do mosaico das tulipas transmitido por pulgões e bulbos infectados. Esse vírus causava variações de cor em forma de listras, manchas e chamas, que tornavam as tulipas ainda mais desejadas, apesar de debilitarem as plantas. O fenômeno, que ficou conhecido como tulipas quebradas, só foi realmente compreendido em 1924. Mas durante a era da especulação, sem saber que se tratava de uma doença na planta, os criadores usavam disso e tentavam várias técnicas para replicar esses padrões, como amarrar metades de bulbos diferentes ou até embebê-los em tinta. A popularidade das tulipas ficou evidente nos nomes luxuosos que os criadores davam às flores. Muitos bulbos eram batizados com títulos de prestígio, como almirante e general. Outros nomes faziam referências a figuras clássicas, como Shun, que quer dizer Helena, fazendo uma referência a Helena de Troia, ou materiais preciosos, como pano de ouro. Entre as variedades mais famosas e valiosas estavam a Semper Augustus, uma tulipa multicolorida que infelizmente foi extinta porque os bulbos infectados pelos vírus foram destruídos para impedir a contaminação de outras plantas. O comércio de tulipas era realizado principalmente durante o verão, quando os bulbos eram plantados. Entretanto, a especulação levou à compra e venda de bulbos ainda no solo, criando uma forma primitiva de contratos futuros. Isso fez com que o comércio das tulipas se tornasse extremamente arriscado e incerto, afinal o povo nem tinha certeza se aquelas plantas iam florescer. E nisso ganhou o apelido de comércio eólico devido à sua volatilidade. Para documentar as variedades, criadores e comerciantes encomendavam gravuras detalhadas das tulipas que eram reunidas em catálogos conhecidos como livros de tulipas. Esses catálogos incluíam as ilustrações, nomes, pesos e preços das flores. E cerca de 45 exemplares desses livros sobreviveram até o início do século XXI, servindo como registros históricos e também obras de arte. A revolução no comércio de tulipas durante a Idade de Ouro neerlandesa transformou a maneira como as flores eram compradas e vendidas. A partir de meados da década de 1630, com a crescente demanda por tulipas como plantas ornamentais, o mercado passou por uma
uma série de mudanças, incluindo uma alta significativa nos preços. Isso atraiu especuladores que não compravam as flores apenas por sua beleza, mas também com o objetivo de lucrar com a revenda dos bulbos à medida que a demanda aumentava. Essa forma de especulação não se restringiu ao comércio de tulipas. Outras áreas da economia neerlandesa, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais, também se envolviam em transações especulativas, vendendo mercadorias antes de tê-las em mãos. Embora os estados gerais tenham tentado proibir esse tipo de comércio com leis que foram promulgadas em 1610, 1621, 1630 e 1636, os comerciantes continuaram realizando essas transações de maneira informal. Um dos melhores registros do comércio de tulipas e seu contexto especulativo foi registrado no panfleto satírico Sammerspraken, que narra diálogos fictícios entre dois tecelões, um que se chamava Ganância e o outro que se chamava Verdade. Através desse texto, podemos observar como o comércio ocorria informalmente em pubs e faculdades, onde eram negociados os bulbos de tulipas e estabelecidos preços por peso ou unidade. Além disso, o comércio das flores era regido por certas práticas formais. Os compradores tinham que pagar não apenas o valor combinado em florins, mas também uma gorjeta ou um agrado chamado de Venkop. Para desistências havia uma multa conhecida por Holkop. Eventos oficiais como leilões de bens de órfãos também serviam como locais de vendas de bulbos de tulipas. Essas mudanças no comércio ilustram o caráter especulativo e muitas vezes crítico que levou à famosa bolha da tulipomania, que culminou no colapso do mercado em 1637. Infelizmente, não há registros completos de preços disponíveis para o período de 1630 a 1637, o que impossibilita uma análise precisa da evolução dos preços e da magnitude da desvalorização dos bulbos de tulipas. O que se sabe é que não existia uma tabela de preços. Uma pesquisa realizada pelo historiador econômico americano Peter M. Garber, que analisou as vendas de 161 bulbos de 39 variedades entre 1633 e 1637, revela que até mesmo as mesmas variedades de tulipas eram comercializadas a preços diferentes simultaneamente. Essa discrepância nos preços pode ser atribuída aos variados métodos e locais de negociação, não tinha um padrão para nada. As tulipas podiam ser compradas ou vendidas em diversos ambientes, como bolsas de futuro das faculdades, leilões, mercados. O preço, então, subiu. Na década de 1620, os preços das tulipas começaram a atingir níveis extraordinários, com a tulipa Semper Augustus se destacando como a mais cara de todas. Em 1637, essa variedade foi reconhecida como a mais valiosa da sua época. Um relatório de 1623 revela que todas as 12 tulipas Semper Augustus existentes pertenciam ao cidadão de Amsterdã chamado Adrian Paul. Os preços dos bulbos dessa variedade eram impressionantes. Em 1623, cada uma custava 1.000 florins, subindo para 1.200 florins em 1624 e alcançando 5.500 florins em 1633. Em 1637, foram oferecidos 30.000 florins por 3 bulbos da Semper Augustus. Para contextualizar e vocês entenderem o quanto isso é caro, a renda média anual nos Países Baixos era de cerca de 150 florins, enquanto as casas mais caras de um canal de Amsterdã eram avaliadas em aproximadamente 10.000 florins. Então era mais caro comprar um bulbo dessa tulipa do que uma casa. Contudo, esses altos preços das tulipas pareciam ser exceção na época. Em 1611, por exemplo, tulipas das variedades velas de um castiçal eram vendidas por apenas 20 florins. A tendência de aumento dos preços dos bulbos de tulipas no início da década de 1630 é evidente em dados disponíveis para apenas algumas variedades. Várias delas tiveram muitas variações malucas de preço. Daí teve o pico e a queda do preço das tulipas. No leilão de Vixhammer, em 1637, os preços das tulipas alcançaram seu auge. Realizado em 3 de fevereiro de 1637 em Alkmaar, esse evento foi organizado pelos reitores do orfanato. Durante o leilão, cerca de 90.000 florins foram arrecadados por 99 lotes de bulbos de tulipa. Um folheto publicado logo após o leilão
incluiu uma lista de preços, mas não menciona quem fez essas ofertas. O preço médio das tulipas leiloadas foi de 793 florins. Discussões posteriores sobre o evento indicam que algumas tulipas atraíram ofertas muito mais altas, como uma das variedades Viceroy, que foi vendida por 4.203 florins, e outra, a Admiral van Enkhuizen, que alcançou 5.200 florins. A situação começou a mudar rapidamente. Apenas 2 dias após esse leilão, em 5 de fevereiro de 1637, os preços começaram a cair em Haarlem. Durante um dos leilões regulares em um pub, nenhuma das tulipas oferecidas conseguiram ser vendidas pelos preços esperados. Nos dias seguintes, o mercado de tulipas entrou em colapso em todo o país. O sistema comercial que sustentava o mercado só funcionava enquanto os comerciantes esperavam um aumento contínuo no preço e as possibilidades de novos compradores dispostos a pagar valores elevados. Quando não apareceram novos compradores para entrar na espiral de preços inflacionados, o valor das tulipas desabou em cerca de 95%. No final da bolha especulativa, os comerciantes se viram obrigados a adquirir bulbos de tulipas durante o verão a preços muito superiores aos atuais, enquanto outros participantes do mercado venderam bulbos por apenas uma fração do valor pelo qual haviam adquirido. As tentativas de resolver a crise gerada pela bolha das tulipas em 1637 ocorreram em diversas fases, com várias cidades neerlandesas buscando soluções conjuntas. A primeira grande tentativa aconteceu em 23 de fevereiro de 1637, quando delegados de 12 cidades e regiões se reuniram em Amsterdã com a presença de 36 floristas e comerciantes. Nessa reunião, foi proposto que contratos de vendas de tulipas assinados após 30 de novembro de 1636 poderiam ser cancelados mediante o pagamento de uma multa de 10% do valor do contrato. No entanto, Amsterdã se recusou a aderir ao acordo e a proposta não ganhou força jurídica vinculativa. Em 4 de março do mesmo ano, o Conselho dos Anciãos de Haarlem discutiu a proposta de cancelar todas as transações de tulipas realizadas após o fim da última época de plantio. Prefeitos e regentes influentes como Cornelis Huldebarra e Johan de Waal apoiaram a medida, visto que muitos tinham interesse pessoal no mercado de tulipas. O caso foi levado ao tribunal mais alto da província da Holanda, que decidiu em 23 de abril de 1637 que os contratos deveriam permanecer válidos, mas encorajou que as cidades buscassem soluções amigáveis. Se um comprador não cumprisse o contrato, o vendedor teria o direito de revender o bulbo, responsabilizando o primeiro comprador pela diferença entre o preço acordado e o novo valor obtido. No entanto, muitas disputas continuaram sem solução. Ao final, os prefeitos de Haarlem decidiram, em 28 de maio de 1638, que os contratos poderiam ser cancelados mediante o pagamento de uma multa de 3,5% do valor original do contrato. Ou seja, um comércio que era uma bagunça e que aí criou uma grande bagunça para ser resolvido quando ele colapsou. O aumento e a subsequente queda dos preços das tulipas no inverno entre 1636 e 1637 tem sido analisado sob diversas perspectivas. Embora a interpretação tradicional tenha caracterizado esses eventos como uma mania irracional, pesquisas mais recentes oferecem visões mais equilibradas, incorporando abordagens racionais do mercado, institucionais e históricas. E a gente vai tentar entender aqui um pouquinho desses dois lados que são um pouco diferentes. A mania dos bulbos de tulipas do século XVII é frequentemente usada como um exemplo para entender as condições do mercado contemporâneo. Interpretações tradicionais levam uma visão clássica sobre a volatilidade dos preços das tulipas, associa esses fenômenos a uma especulação financeira excessiva e a uma loucura imprudente. Um dos principais responsáveis pela disseminação da ideia da mania das tulipas foi o livro Memorando de Extraordinários Engodos Populares e a Loucura das Multidões. Publicado em Londres em 1841 pelo jornalista escocês Charles Mackay, argumentou que o comportamento das massas era irracional, sustentando sua tese com referências a outros eventos, como a bolha dos mares do sul e o escândalo da Companhia do Mississippi.
ambos ocorridos em 1720. Os elementos fundamentais da apresentação de Mackay foram amplamente repetidos em análises posteriores. E o que Mackay pensava? Por um lado, ele alegou que a mania das tulipas tinha afetado todos os estratos da população nos Países Baixos, levando à especulação comercial. E por outro, sustentou que essa especulação causou a ruína dos envolvidos e comprometeu a economia neerlandesa como um todo. O texto de Mackay também popularizou anedotas que se tornaram comuns, como a história de uma pessoa que trocou uma cesta de compras por uma tulipa da variedade Viceroy, ou um incidente de um homem que, ao confundir um valioso bulbo de tulipa com uma cebola, acabou comendo ela por acidente. Esses documentos e panfletos foram cruciais para descrever a especulação desenfreada e as críticas sociais que surgiram em torno do comércio das tulipas, denunciando os floristas por transformarem as flores em ídolos e praticarem como um comércio que muitos consideravam imoral. Essas críticas refletiam um temor de que a busca por lucro estivesse corroendo os valores sociais e religiosos. A interpretação de Mackay, popularizada em sua obra, consolidou a mania das tulipas como um exemplo clássico de bolha econômica, o que levou o fenômeno a ser utilizado em debates sobre mercados financeiros e crises subsequentes, como mencionado. Além disso, a mania das tulipas foi reverenciada em representações culturais contemporâneas, como no filme Wall Street, O Dinheiro Nunca Dorme, de 2010, onde a história é usada como uma metáfora para as crises financeiras como a de 2007. Mas desde 1980, muitos economistas começaram a reconsiderar a visão negativa da especulação que Mackay tinha sobre a mania das tulipas. Eles passaram a analisar até que ponto a especulação influenciou a população e a economia. E aí temos a historiadora Anne Goldgar em sua análise da mania das tulipas, que traz uma visão totalmente diferente. Ela questiona muitas das ideias populares sobre o fenômeno. Seu estudo se baseia em registros históricos de vendas e processos judiciais de Amsterdã, Haarlem e Encage, onde as tulipas eram comercializadas. Ela aponta que a documentação preservada é limitada, o que torna difícil ter uma visão completa dos preços e transações. Goldgar contesta a ideia amplamente difundida de que a mania das tulipas envolveu grandes partes da população. Segundo ela, o comércio de tulipas afetou principalmente um grupo pequeno de comerciantes ricos e artesãos, ao contrário das histórias que surgem em um envolvimento massivo e caótico. Esses relatos exagerados eram em grande parte propagandas e críticas sociais da época, muitas vezes influenciadas por questões religiosas. Ela identificou cerca de 285 comerciantes de tulipas em Haarlem, 60 em Amsterdã e 25 em Encage, e destaca que o comércio de tulipas era um fenômeno urbano centrado na província da Holanda. Participavam dessa especulação principalmente comerciantes, médicos, ourives, estalajadeiros e artesãos, além de algumas figuras públicas como prefeitos e juízes locais. Simplificando, a mania das tulipas envolveu um grupo pequeno e específico de pessoas, desmistificando a ideia de que toda a sociedade neerlandesa foi afetada. A partir da década de 1630, começaram a surgir sociedades comerciais formadas por investidores e executivos que atuavam juntos no mercado de tulipas. Essas parcerias eram exclusivas para cidadãos ricos, conforme mostrado nos registros fiscais de Amsterdã e Haarlem, desmentindo a participação de classes mais baixas ou nobres, mencionadas em panfletos da época. Anne Goldgar argumenta que o comércio de tulipas, mesmo durante a mania, foi dominado por pessoas da classe média alta, como colecionadores e comerciantes conectados por laços familiares, religiosos e empresariais. O comércio seguia regras e discussões dentro de uma cultura de negociação com transações baseadas na confiança, como era comum na economia especulativa holandesa, que já envolvia apostas e transações arriscadas, como as da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Goldgar também desmistifica a ideia de que a mania das tulipas trouxe prejuízos massivos para a população. Os bulbos de tulipas não mudavam de mãos até a floração, então, quando os preços caíram, as perdas foram mínimas.
com as multas sendo relativamente pequenas. Goldgar não encontrou evidências substanciais da falência de comerciantes. No caso do pintor Jan van Rooyen, que perdeu 894 florins em seu comércio de tulipas, Goldgar mostra que ele sofreu mais perdas devido à especulação imobiliária do que com as tulipas. Além disso, o colapso nos preços não resultou em recessão econômica para os Países Baixos, que continuaram a crescer até meados do século XVII. As recessões mais curtas ocorreram no início da década de 1620 e entre 1626 e 1631, mas não após 1637. Assim, Goldgar conclui que a mania das tulipas foi menos uma crise financeira do que uma crise cultural, na qual a confiança no mercado, na segurança dos pagamentos e no comércio baseado na confiança foi abalada. O comércio de tulipas rapidamente se tornou alvo de críticas, representadas por obras artísticas satíricas. Uma das mais famosas é a gravura de De Malevagen, de Crispin van der Paes, que retrata a deusa Flora em uma carruagem à vela, cercada por tulipas raras e valiosas como a Semper Augustus e a General Ball. Na imagem, cidadãos desesperados correm atrás dessa carruagem, chamando "Queremos ir com você", simbolizando a corrida frenética pela especulação das tulipas. A carruagem está a caminho da inundação do esquecimento, uma metáfora para o destino inevitável dos especuladores. A obra é rica em simbolismo, com um macaco infectando Flora, associada à ideia de venda promíscua, e cenas de comerciantes desorientados refletindo a perda financeira após o fim da bolha especulativa. Uma outra gravura que aborda esse tema é a Flora's Hex Cup, de Cornelis Danckerts. É um exemplo claro. Ela mostra uma cena caótica em que uma taverna virou um local de leilão de tulipas. A deusa Flora, montada em um burro, está cercada por uma multidão frenética. Tulipas murchas são jogadas fora, simbolizando o fim da bolha especulativa, enquanto um estalajadeiro ri, representando o lucro obtido com os especuladores. Um diabo à esquerda segura um boné de burro como isca, enfatizando a tolice dos participantes. A mania das tulipas também inspirou a cultura popular, como histórias e filmes como Adrian, o Ladrão de Tulipas, de 1966, e romances como Tulip Fever, de 2001, e Semper Augustus, de 2007, que usam o episódio como pano de fundo para narrativas dramáticas e críticas sobre a ganância e a especulação. Essas obras reforçam a ideia de que a especulação desenfreada durante a mania das tulipas foi vista como um exemplo de histeria coletiva. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Se for ver hoje em dia, podemos pegar como exemplo moderno comparável à mania das tulipas seria a bolha das criptomoedas, especialmente o fenômeno que ocorreu em torno do Bitcoin e outras criptos em 2017 e 2021. Assim como a bolha das tulipas, muitos investidores compraram criptomoedas impulsionados pela expectativa de lucros rápidos, mesmo sem entender ou valorizar o ativo subjacente. Os preços subiram drasticamente com base em especulações, criando uma bolha que eventualmente estourou, resultou em perda significativa para muitos. E você, o que pensa dessa história confusa e maluca? Eu espero que tenha dado para entender tudo e que vocês tenham conseguido compreender como que tudo ocorreu. Eu trouxe esse tema como sugestão da nossa inscrita viajante Thaís Klug. Muito obrigada pela sugestão, minha querida. Eu adorei conhecer essa maluquice das tulipas. E se você aí também gostou, já deixa um like, um comentário. Se possível, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer interação me ajuda muito. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar as informações das fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui. Uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história!